Fala galera, Matheus Starling e Daniel Figueiredo. Estamos aí na nova temporada 2019, animados com coisas novas, né? A gente vai começar esse ano respondendo algumas perguntas, alguns assuntos bem legais que a rapaziada deixou como sugestão ao longo de 2018. A gente resolveu fazer um apanhadinho e começar a bater esse papo, tá bom? Então vocês já conhecem os procedimentos normais, né? Que é curtir, comentar. E galera, isso é extremamente importante que vocês comentem, porque o YouTube está cada vez mais exigente, então para a gente estar com o canal em crescimento constante, a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, comentem, dê sugestão e se inscreve, né? Isso é muito importante, escrever e colocar o sininho, tá? Antes da gente falar sobre o assunto que é super legal, ó, falar aí, ó, da Starling Kids. A gente está começando agora em janeiro a nossa escola aqui no Rio, também voltada para crianças, né? De meses até 12 anos, agora passou de 12 anos, vai para adulto, até o dia da morte do cara, ele pode estudar, do nascimento à morte. Tá bom, galera? Então não deixe de estar visitando a gente lá na Avenida das Américas 297, loja F. Então, olha só, a pergunta do João Vitor foi o seguinte, ó: vi a Lari Basílio falar muitas vezes sobre como a carreira instrumental dela influencia positivamente na carreira dela como side girl. Ele botou em parênteses, existir nessa palavra, kkk. Seria bacana o vídeo falando sobre como a carreira instrumental pode influenciar em outras áreas da carreira de músico. Curto muito o canal, estou assistindo todos os vídeos. Então, obrigado aí, João. E é legal falar da Lari porque tem um vídeo dela também no meu canal. Ela esteve lá na escola fazendo um masterclass e eu aproveitei para a gente bater um papo. Foi super legal e ela falou exatamente sobre isso, né? Eu acho que até que o João deve ter visto esse vídeo aí no meu canal lá. Então é o seguinte, você procurar ver na linha histórica nossa, a música instrumental sempre foi algo assim, cara, você é músico, faça a música instrumental, né? A maneira tipo assim, de você estar afiando melhor as suas habilidades, porque na música instrumental você tem muita liberdade. Você pega Los Angeles aí, que é a meca dos sidemen, e a galera que estava no topo, Steve Lukather, Larry Carlton, Landau, todos esses caras têm carreira solo. Então eles eram pessoas que estavam, Paul Jackson Jr., estavam gravando com grandes artistas, mas sempre existiu carreira instrumental. Eu vejo o seguinte, a carreira instrumental, ela sempre foi esse lugar de, cara, eu vou fazer o que eu quero aqui, eu vou tocar as minhas composições, eu vou regravar, vou fazer arranjo, vou improvisar, eu tenho uma liberdade, eu não estou a serviço de um produtor ou de um artista. Então você percebe que essa carreira instrumental sempre andou ali em paralelo. É claro que vão ter sidemen que nunca participaram nunca tiveram uma carreira solo, mas sempre foi muito comum, né? Talvez agora a gente tenha visto mais um declínio disso, porque está difícil o cara ter retorno com carreira instrumental, né? Já não é mais aquele lance que o cara gravava. Você pega o Michael Landau, assisti Michael Landau tocando aqui no Rio das Ostras com a gig instrumental dele. E você vai em Los Angeles, os caras estão frequentemente tocando. Então tem aquele balanço, né? O cara, sideman não tá legal, pô, esse ano eu vou dar um gás na carreira instrumental, vamos dar uma rodada, vamos fazer uma tour. E sempre foi aquela questão, né? Você equilibrar, fazendo aquilo que te dá satisfação com aquilo que dá um retorno financeiro, que às vezes gravar sempre... o mercado mudou muito também nesse sentido. Mas aí vamos voltando para a Lari, né? Ela falou algo interessante. Ela falou assim, cara, foi o meu CD solo, meu álbum solo que me projetou na mídia. E ela investiu em termos de imagem, gravou um DVD bacana. Eu acho que ela tem talvez uns 6, 7 anos, né? E tá continuando galgando. É um negócio que não para, né? Então, eu dei meu parecer aqui primeiro. Eu, por exemplo, como sempre tive minha carreira instrumental, são 4 álbuns solos, né? O último é o Matheus Starling Plays, Daniel Figueiredo. Então, para mim, isso sempre foi importante e para mim sempre foi primordial. Eu percebo que para Lari, talvez até seja mais primordial para ela a carreira solo do que ser uma side girl, né? Eu não percebo que ela tenha acompanhado tanto grandes artistas, mas aí eu acho que é aquela questão, se a gente consegue viver da música instrumental, vai ser nossa prioridade, porque a gente está fazendo sempre o que a gente quer. O que você acha aí, Daniel, disso tudo aí? Antes que eu esqueça, tem um documentário maravilhoso chamado, se não me engano, Hired Gun. Deu saudade dele, tem que assistir. Tipo aqueles documentários que tem que assistir uma vez por ano. Que é muito bem feito, muito legal, umas histórias maravilhosas.
eu acho também que tem um pouco da característica, né, que a gente vira e mexe, volta nessa questão da força da natureza. A tendência que a pessoa tem, de umas pessoas têm de serem líderes, de puxar liderar o rebanho, e as outras de ser rebanho, elas preferem ficar ali, rebanho no melhor sentido da palavra, porque tem gente que quer ficar ali na frente, quer tomar o primeiro tiro e quer expandir. Eu lembrei também que o Greg Howe, por exemplo, né, que até participa do meu disco, ele tocou, eu não sabia, ele tinha tocado com Michael Jackson. Sim. Então eu achava que ele tinha só uma carreira instrumental, a carreira dele, de rock lá. Então, porque tem hora também que a grana aperta, né? Que o cara faz qualquer negócio. Mas uma coisa que eu acho importantíssimo dizer, que eu acho que ajuda nesse caso, do sideman ser frontman em algum momento, é justamente, como é que o americano fala de vestir os sapatos? Que eu sempre esqueço dessa expressão. Então, ali na frente, ele está sentindo as dores, né, de tudo que um frontman passa, né? Porque de fora você acha, não, bicho, o cara podia fazer daquele jeito, podia apresentar daquele jeito, podia dançar, podia vestir tal roupa, podia... Mas quando ele está ali, ele vê que o negócio é mais embaixo, que o negócio... Então ele sente... E essa colocação de qualquer pessoa em outra área de atuação em torno dela, eu acho essencial para o ser humano. Acho que toda empresa deveria ter um rodízio, mesmo temporário, de brincadeira, porque eu aprendi muito com isso, porque eu fui técnico de PA, fui técnico de monitor, fui técnico de estúdio, até road, guitarrista, tecladista, cantor. E na novela, quando eu comecei na novela, logo nos primeiros dias, uma grande dádiva que eu acho para mim foi me ter pedido ajuda para finalizar a sonoplastia da novela, porque estava todo mundo já caindo pelas beiradas de sono, o sonoplasta já não aguentava mais, e eu sabia mexer com Pro Tools, não sei o que, eu fui lá ajudar, e aí ajudou muito na minha composição de trilha para a novela. Você também teve carreira instrumental no início, você começou tocando instrumental também, né? Eu sempre tive uma paralela, uma coisa minha que eu gostaria de ter, por quê? Mas eu nunca lancei o disco antes, né? Eu estou lançando meu primeiro disco agora em singles, quando dá tempo, porque a minha carreira é mais tão experimental que eu achava que não tinha cabimento, assim, ninguém ia querer escutar uma coisa tão esdrúxula. Eu sou muito eclético, eu gosto de escutar tudo, misturar tudo com tudo, de não ter essa prisão. Então chegava assim, cara, quem vai querer escutar isso? Então eu gosto muito da eficiência, da coisa que tem um propósito. Eu gosto de ter um propósito na sociedade, fazer a coisa girar, assim. Então eu me sentia meio, entendeu? Vou lançar isso aqui para ego, para falar que eu tenho um disco. Então nunca vi essa necessidade, até que chegou o projeto Guitar Heroes, que tem um conceito, é interessante, tem grandes nomes, tem igual o disco que a gente lançou juntos, porque é muito interessante, um cara de fusion, um cara geralmente mais puxado para o experimental também, né? Você tem, que pega temas de novela, né, que são temas mais suaves, não sei o que, e construiu, e a gente entregou uma coisa completamente nova, e que a gente está muito satisfeito com os comentários das pessoas aí, a gente está muito orgulhoso, né? Então isso eu achei legal quando você tem um propósito de lançar só uma carreira solo, só por causa de ego, por causa de não sei o que, eu acho que não tem sentido. Tem muitos artistas, algumas bandas, em algum momento, o Queen, agora o filme do Queen mostra isso também, o Kiss teve isso, até a própria gravadora indica, fala, bicho, o negócio está ficando tenso. Porque começa cada um querer gravar a sua música mais, não gostar da música do outro, querer começar aquela guerra, porque cada um quer se expressar e não tem espaço para todo mundo. Então algumas bandas tiveram que dar uma pausa, cada um lança seu disco, para depois a gente voltar aliviado. Já fiz tudo que eu queria, já fiz minhas doideiras lá, não sei o quê. E o Kiss, eu lembro que teve, né, cada um com a capa com a cara deles, os discos era formatado mesmo. Era um projeto muito interessante. Isso é uma outra coisa comum, que numa banda é um semi-sideman, né? Que às vezes, porque o cantor tem uma tendência a ficar um pouco mais na frente, a chamar mais atenção. Naturalmente. Então isso é uma coisa comum em banda, ter esse desgaste, né, das pessoas que não estão ali cantando, não sei o quê, e ele querer depois
Mas aí cantar uma música... Eu lembro que eu tinha uma banda que tinha um cantor maravilhoso. Aí o baterista cantava algumas músicas, eu falei, cara, por que esse cara tá cantando essa música? O outro cara canta absurdamente, tipo umas 8 vezes melhor. Sim. Mas provavelmente é aquela coisa do cara, bicho, vou deixar o cara cantar, senão vai dar problema. Eu passo por isso com uma banda que eu tava produzindo a mesma coisa. Tinha um cara da banda, eu falei, que isso, bicho? Mas pra quê? Bicho? Tem um cara que tá cantando, ele só canta, ele vai ter que sair do palco pra você ficar cantando. Não faz sentido, né? Mas o cara queria cantar uma música já, mas porque o cara tal canta na banda tal, tem um baterista que canta, tem um baixista que canta, sim, né? E às vezes, pelo bem geral do conjunto, essas coisas, né? É sempre tudo uma negociação na vida. Então, às vezes é uma coisa ali, mas aquela música não ficou tão boa, mas aquilo foi suficiente para preservar o grupo por mais 5 anos. Sim. Se você não tivesse cedido naquele momento. Então, isso é uma outra coisa, né, maravilhosa que a gente tem muito, que eu acho mó barato, por isso que a nossa amizade, né, veio tão rápido. Essa capacidade de negociar, de entender o outro lado, de, bicho, agora aqui não, agora eu vou ceder, agora você vai ceder, essa democracia, né? Isso, cara, quando isso funciona, né? Quando você entende o valor disso, o valor da diferença, da opinião diferente, as coisas andam muito. Isso tudo, eu acho que tem a ver com essa questão do sideman. Então, minha recomendação é isso, cara. Experimentar ser um pouco de técnico de som, ser um pouco de cantor, cantar umas músicas lá para você sentir na pele como é que é. Ser um pouco de empresário para você sentir como é que é também, porque ninguém só reclama. Uma coisa interessante, eu quando fui técnico de som, mudou muito também o meu jeito de tocar guitarra. Eu já era um guitarrista mais comportado do que o normal. Eu sempre colocava o amplificador muito para mim, em vez de colocar, né, que as pessoas colocam. E isso foi de vital importância. Eu lá na frente eu senti o quanto um guitarrista atrapalha o som de uma banda. Geralmente é o guitarrista que mais atrapalha a mixagem de um show, um show ao vivo. Sim. Então dali para frente eu tenho certeza que a minha banda melhorou muito o som, só pela aquela minha concepção de diminuir mais ainda. Vários técnicos de som me vieram me dar parabéns depois, quando a gente ia tocar e tinha um técnico lá. O cara falou, cara, eu nunca vi nenhum guitarrista tocar tão baixo quanto você. O que acontece? Como é que você faz? Porque eu já fui técnico de som. Sim. O cara, sim, agora eu entendi. E teve uma banda, um exemplo de uma banda que o cara tocaram no lugar 300 mil vezes. Só que todo mundo tocava muito alto dessa banda. E nesse dia, eu não sei porque eu estava viajando, nem era contratado deles, era amigo deles lá. Aí, vai lá fazer o nosso som. Tava lá, fui fazer o som dele. Falei, bicho, assim não tem condição. Comecei a passar o som, não tem, bicho, eu vou desligar a mesa. O palco tá tão alto e o local é tão ruim que é melhor desligar a mesa. Não tem o que fazer aqui. Eu ia colocar só a voz e o resto é indomável. Aí conversei com eles, vamos fazer um teste rapidinho? Abaixa tudo. Aí, rapaz, os amigos deles que estavam ali, que assistiram todos os shows, ou escutaram a banda de uma maneira que nunca tinha escutado antes, ficaram todo mundo chocado. Só pela diminuição do volume dos instrumentos. Um milagre, óbvio, que eles não tinham noção. A banda melhorou muito, então eu quero aproveitar esse momento aqui, que não é nem tanto, de repente, o assunto, o tópico, mas eu acho muito importante isso, que melhora a vida de todo músico. Respeitar a dinâmica no palco, né? Inclusive, eu tive uma perda auditiva, né? Que não tem como recuperar. Mas assim, e eu lembro quando eu morava em Boston, cara, tocava na igreja, meu irmão baterista, o cara sentava a mão, cara, todo ensaio, o cara, teve um dia que eu apareci, cara, com protetor de ouvido, botei, ele, pô, cara, por minha causa, eu falei, cara, por tua causa. Não, porque o cara tocava tão alto, e eu fui perceber que eu tive perda auditiva agora. É porque muito som alto o tempo inteiro, tocando com banda. Cara, você botou bateria na banda, meu amigo, vai aumentar o som de tudo, na verdade. É diferente de você tocar no duo, de guitarra. Enfim, mais uma coisa que eu acho legal comentar é que você percebe, né? Vamos pegar a linha histórica quando guitarra surgiu. Botar a partir do jazz, logo depois a guitarra surgiu, mudou o mercado, rock. Então vamos começar a falar dos anos 40, 1940, 1950.
vamos até anos 90. Você teve pouca mudança de mercado, né, cara? Você pega 40, 50 anos, o músico ele tinha mais ou menos o mesmo papel. Ou ele tinha uma carreira instrumental, ou ele tocava com os outros, não tinha muito mais o que fazer. Aí a gente pega dos anos 90, final dos anos 90 pra cá, cada 5 anos parece que muda tudo assim, bruscamente, né? Eu digo isso porque o papel da música instrumental ela tem mudado. Tem mudado a maneira como você entrega. Por exemplo, a gente está lançando o álbum, a gente lançou o CD, mas a gente está lançando no streaming single, né? Segurando. Então, assim, isso tudo serve para que você possa refletir. Você não precisa necessariamente lançar um álbum instrumental, mas é legal, às vezes, ter uma presença instrumental, mostrar o teu som, mostrar suas habilidades, suas composições. E é claro, igual o Daniel falou aqui, ele passou em várias etapas, né? Eu também passei por várias etapas da minha vida. Achei, agora o lance, eu vou pro arranjo. Não, agora eu vou produzia. Não, agora... E você percebe que uma hora você se acomoda num lugar que você percebe, bem, aqui encontrei o equilíbrio, eu consigo ter retorno, eu consigo ter prazer, e a vida ela é assim, você não consegue prever na largada onde você vai se estabilizar. Eu não digo uma estabilização de uma maneira pejorativa, não, o cara se estabilizou e ficou manso, o som ficou ruim, não. É de você encontrar, cara, uma paz para trabalhar e colocar a tua força, né, porque... Vamos botar você assim, Daniel. Com quantos anos você chegou assim e encontrou esse equilíbrio? Você já tinha quantos anos assim? Ih, rapaz. Talvez perto de 40? 30 e poucos, 40 anos? 30 e poucos, 33, sei lá, 30, acho que foi uns 33. Então, diferentemente de um cara que passa no concurso público com 23 anos, 24 anos, e ali ele já sabe que a estabilidade para a vida dele toda tá ali. Para mim também foi mais ou menos isso, né? Eu me estabilizei mesmo ali uns 2, 3 anos depois que eu voltei da Berklee, uns 32. Então a música ela tem isso, né? Você vai se dedicando, vai trabalhando, colaborando com outras pessoas, experimentando, né, vários nichos ali da música, até que, aqui é o meu lugar. Então, para mim, a música instrumental tem um papel importante. Eu vejo que na carreira, né, a Lari foi o gatilho aqui do nosso assunto, né? Você vê que ela tá, inclusive, lançando um álbum novo aí, né? E com uma galera da pesada. Acho que é Vini Colaiuta na bateria, não é isso? Vini Colaiuta. E o Vini Colaiuta é um outro cara que sempre teve... com Deus e o mundo. Sempre gravou com todo mundo e sempre teve carreira solo. Cara, ele gravou com Megadeth e gravou com... E a carreira solo dele é bem experimental, né? Tem umas coisas ali que pode dar nó na cabeça, né? Ele assim, realmente talvez seja o batera mais proficiente do mundo, né, cara? Né? Mas você pega não só o Vini, como o Guedes também, tem carreira solo, sempre gravou com outras pessoas. Então isso é comum, né? Isso é comum, porque a carreira solo te ajuda a projetar com mais força. Porque se você fica a vida inteira só como sideman, você pode, às vezes, nunca ter nunca ganhar um holofote, não digo holofote no sentido pejorativo, tipo assim, um destaque. Né? Quem gravou Roberto Carlos a vida inteira a guitarra? Eu conheci o Zé Carlos. Pois mas eu não conheço, por exemplo. Né? E talvez assim, 99,9% das pessoas que estão vendo não sabem quem é. E deu até saudade, eu não sei. Muitos anos eu não falo com ele, eu gravei o disco do Carlos Cola com ele. Sim. E, rapaz, o cara tira um som do instrumento realmente, pessoa maravilhosa. Não tava ali de bobeira. Exatamente. Mas nunca teve carreira solo. Nunca teve, porque é aquela coisa de característica que a gente tá falando. O cara, às vezes, bicho, eu quero aqui ficar do lado de cá. Mas você também fica na dependência. Sim. Sempre existe, eu conheço, né, obviamente, a gente conhece alguns amigos que quando tá sem gig, o cara fica meio perdido. Ele não tem aonde se segurar. Ele não... Cara, fazer o disco? Não. Fazer o disco não. Vou tocar em navio, vou tocar no barzinho, vou tocar em alguma coisa. Mas isso não é uma coisa menor. É uma característica da pessoa. A gente que é mais empreendedor também, a gente se dana todo. A gente sai, né, tropeçando porque a gente sai correndo na frente, vai para caminho que ninguém foi. Sim. Então, todo mundo se dá mal, não é só flores, muito pelo contrário. Uma frase que eu vi esses dias que eu acho muito interessante também, que tem essa coisa de você experimentar, nunca desista fácil, mas também nunca insista pro resto da vida. Eu acho que às vezes as pessoas
Não, eu vou fazer isso, eu não posso desistir, eu não posso... Não, bicho, peraí, cara. Você vai passar o resto da vida dando murro em ponta de faca? Não, isso também é errado. Sim. Né? Porque tem muita coisa motivacional, não desista nunca. Eu sempre achei isso exagerado. e eu e o Matheus somos exemplos disso. Ele foi lá na produção, pô, eu vou produzir. Não, bicho, não vou produzir, não, vou fazer. Você tem que achar o momento que a coisa não tá, que a engrenagem não tá rodando. E, bicho, de repente não é o momento agora. Né? Nessa época, mas daqui a 5 anos a coisa rende. E esse respeito com a engrenagem, que eu acho muito importante, é que faz a coisa andar mais com fluência, né? Sem ser forçação de barra. Né? Porque você também pode ter assim, cara, você tem o sonho, que é eu quero ser um músico de sucesso. Uhum. É o sonho. E esse sonho eu não vou desistir. Mas aí tem os pequenos sonhos ali, então, né? Bom, eu gostaria de tocar com o Djavan. Aí não pinta, você vai ficar a vida inteira, não preciso tocar com o Djavan, preciso tocar com o Djavan. Não, vai tocar com o Ivan Lins, vai tocar com outro cara, né? Sim. Não precisa... E tem caminhos que levam, desculpe te interromper, mas tem caminhos que levam você que você não sabe, né? Você tá aqui, você acha que você tá pra lá, mas de repente aqui você entra no avião e vai mais rápido. Sim, sim. Isso acontece demais também. Você não tem, como você falou também, você não tem como ir prever, planejar tudo, vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Por mais que a gente recomende, né, você pensar no futuro, cara, você tem uma porcentagem de caos ali, né, como é que chama isso? Que você não tem como prever, imprevisível, que você tem que tocar o barco. Agora, é muito melhor você tocar o barco com a tranquilidade, sim, né? Em vez de ficar o tempo inteiro, né? Eu, por exemplo, o Daniel é muito parecido comigo nesse sentido, né? Pessoas proativas, eu odeio depender de alguém, cara. Depender de um telefonema, de uma ajuda. Eu gosto todo dia acordar e o que eu posso fazer hoje para ser um profissional melhor. Uhum. Eu tenho amigos, não é um nem dois, não, são vários, tá? Que acompanharam artistas por muitos anos. Inclusive, muitos alunos meus nunca puderam estudar por causa disso, da agenda, né, agenda pesada e tudo. E um dia do nada o cara ficou sabendo pela mídia que o artista mudou a banda. Entrou um produtor novo, o cara, poxa, o cara nem me ligou para falar que eu não estava mais na banda. Isso acontece meio que quase sempre, né? Dificilmente um cara fica igual o Carlos Bala, que ficou no Djavan por 20 e poucos anos. Então isso é normal. Aquela questão que a gente estava falando, às vezes você se acomoda nisso. Não, tem 20 anos que eu tô nessa, mas em um dia você acorda e você vê que você está literalmente desempregado e não tem ninguém querendo necessariamente chamar você, porque o mercado mudou. E a gente está num momento do mercado que isso está acontecendo muito. Sim. Porque os grandes artistas que faziam bons contratos, que era mais a galera da MPB. Essa carreira sólida de anos, 20, 40 anos de carreira. Que fazia hoje 20 vai ter 4 minutos de carreira. E esses caras que tocavam muito, faziam 20 shows no mês fácil, hoje não fazem 4, 5 shows, cara. Então, assim, essa galera, que são uma galera de músicos extremamente competentes, tem sofrido muito. Sim. Por isso que eu acho que você tem que, já a galera que está iniciando hoje, ter essa mentalidade empreendedora, que a gente sempre fala aqui. Galera, eu falo sobre empreendedorismo na música há 8 anos. Eu me lembro que no começo eu tive que parar de falar empreendedorismo e que ninguém fala assim, cara, isso aí é coisa de empresa, bicho. Aí eu parei um pouco de usar e voltei a usar de uns 4, 5 anos pra cá. Mas o músico, o músico de hoje, ele precisa ter muito essa mentalidade. Porque senão vai estar sofrendo, porque o mercado é outro completamente diferente. Eu falei no início, as mudanças demoravam 20, 30 anos para acontecer e você perceber que uma grande mudança aconteceu. Hoje, em dia, 5 anos, cara, tem uma disruptividade no mercado que muda tudo. Então você tem que se adaptar rápido, você precisa ser um cara multitarefado, e às vezes a carreira instrumental pode ser esse braço que vai te valorizar. Porque só depende de você botar a tua banda, você fazer os teus sons, as tuas composições, pode ser uma maneira de você estar evitando um ostracismo, né? E você tá ali parado, cara, pega o teu, tá ruim, faz o teu som instrumental, grava 3, 4 músicas, dá uma rodada, quem sabe eu pinto algumas coisas, né, nesse sentido, algumas coisas novas, né? E tem coisas assim que você descobre também, que você não tem, de repente você faz uma composição que alguém gosta e coloca a letra e daqui a pouquinho vira um sucesso. Tem coisas que podem vir, como novamente, por caminhos
né, estranhos, assim. Mas você sintetizou, acho, tudo, né? De tudo que a gente fala aqui o tempo inteiro. Acordar de manhã e falar o que eu posso ser melhor. Porque é o máximo que você pode fazer. O resto, bicho, aí, entendeu? Vem. Mas você já foi e já fez o seu dever de casa, a sua parte, o melhor possível. Se não deu certo, bicho, não foi por sua culpa. Porque eu acho que o pior é você olhar para trás e falar, pô, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. O que eu brinco, né? Os caras que eu tocava na banda, eu trabalhava a semana inteira em estúdio e tocava sexta, sábado e domingo no baile. Porra, cansado, quase caindo em cima do teclado, quando eu tocava teclado e guitarra, dava pra dar uma... Mas o teclado você fica parado, dá mais sono ainda. E os outros companheiros de banda ficavam a semana inteira assistindo sessão da tarde, bobeira em casa, mal pegava no instrumento e reclamava se tinha ensaio. Então eu via claramente essa diferença. Diz, cara, eu já toco sexta, sábado, domingo, dia de semana. Eu falei, peraí, você tem 4, né? Quantos dias sobraram aí? 4 dias para descansar? Porra. Mas que trabalho é esse, bicho? Eu ficava assim, achando estranho, sempre achei isso esquisito e falava com os caras. Tinha um ou outro que estudava muito, tinha um baixista, o Gianni Caputo, que está hoje lá em Brasília, que o cara estudava o tempo inteiro. Então ele aproveitou muito bem o tempo dele para se dedicar, que justamente não quer dizer que é 100% certo que vai dar alguma coisa, mas já é muito mais uma chance. É como se você jogasse 500 bilhetes na loteria ou nenhum. Então a possibilidade de você não jogar nenhum bilhete e ganhar, ou jogar 500, então vai, cara, acorda e joga 500, procura saber das pessoas à sua volta que você confia, caminhos que você não esteja percebendo, que é muito interessante. Uma outra coisa também que a gente aqui tem muito, assim, eu gosto do Matheus, porque ele chega e me dá dicas, cara, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Isso é muito raro, as pessoas às vezes ficam com vergonha de falar, o que o cara vai achar. E eu também tenho essa característica, eu tenho a responsabilidade de falar o que eu posso ajudar a pessoa. Se a pessoa vai ficar chateada comigo, eu não posso dizer nada. Se a pessoa não aceita também, com o tempo você para de dar dica, né? Mas eu me sinto com a necessidade de falar como se fosse uma desonestidade eu não avisar a pessoa que, tem um buraco ali, você não tá vendo, não? Você quer cair, tudo bem, mas eu tenho esse compromisso. Uma coisa muito horrível que me prejudicou muito, mas eu não arrependo, é justamente quando a pessoa me pede opinião. Eu me sinto na responsabilidade, assim, no dever de dar a minha opinião sincera. Ou dou minha opinião sincera ou não dou nenhuma. Aí, como você falou, depois que eu vi que várias pessoas não querem opinião, elas querem elogio, aí eu parei de dar opinião. Aí a pessoa me pede opinião, eu falo, não dou opinião. Porque eu tenho que conhecer a pessoa primeiro, para saber se ela aceita a opinião, para depois poder ser eficiente. Porque eu não estava sendo eficiente, eu estava fazendo inimizade. Sendo sincero, tentando ajudar, mas a pessoa fica chateada, então não estava funcionando, né? Então esse foi um grande aprendizado também que demorei muito tempo. Então, rapaziada, é isso aí. Como disse Rock Balboa, ninguém bate mais forte que a vida. Tá bom? Comenta aí, fica ligado na escola virtual, na escola física no Rio de Janeiro, com agora Kids também, tá tudo maneiro. Deus abençoe, galera. Abraço.